E com muitas situações que foram acontecendo, principalmente a grande crise do início do século XX, né? A crise de 29, que foi um excesso de produção e pouca demanda do consumo, as técnicas de marketing elas surgiram basicamente para fomentar essa sensação de você não precisar, mas você quer. E as empresas foram criando técnicas para nunca parar de vender. Toca la clave, suena el bombo. Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Juliana Neyme, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre fast fashion e slow fashion. Qual é a diferença? O que há entre eles de conexão ou não? Basicamente eu tenho que fazer uma introdução que é explicar que o fast fashion e a slow fashion eles são duas frentes complementares e opostas. Vem, na verdade, de uma mudança da perspectiva de consumo da humanidade no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos. Eu já falei em alguns outros vídeos que antes da Revolução Industrial, a produção das coisas que nós tínhamos era basicamente manufatureira, feita à mão. Logo, as coisas eram feitas de uma maneira mais lenta, a oferta era menor, os preços eram diferentes e a pessoa tinha menos coisas. Porque se essas coisas são difíceis de fazer, a tendência é você demorar mais tempo para encontrá-las ou para comprá-las e a possibilidade de você ter muitos produtos é menor. Então, com a Revolução Industrial e com, na verdade, a produção prêt-à-porter, que é pronto para levar, é você não fazer só as peças de roupa para você vestir, sob medida, na verdade, elas começaram a ser feitas em grande escala, com tamanhos diferentes, e você escolhia sem precisar experimentar, sem precisar de uma costureira, sem precisar de nada, comprava, vestia, ficou legal, gostei, comprei, tchau. E com muitas situações que foram acontecendo, principalmente a grande crise do início do século XX, né? A crise de 29, que foi um excesso de produção e pouca demanda do consumo, as técnicas de marketing elas surgiram basicamente para fomentar essa sensação de você não precisar, mas você quer. E as empresas foram criando técnicas para nunca parar de vender. E uma das formas que a indústria fez foi produzir muito produto de moda, atingir esse público feminino que gosta de se vestir bem, criar uma imagem de que você sempre pode ter algo mais e desenvolver muitas coleções que vão gerar essa ideia na sua cabeça de que sim, você pode consumir mais e melhor e estar mais adequada ao momento presente no que tange a moda. E aí entra o fast fashion, que é a moda rápida, que são todas as características que eu vou falar agora, e nós temos o slow fashion, que é o oposto. Para falar sobre slow fashion, é preciso falar basicamente, primeiro, é a moda rápida, segundo, são basicamente multinacionais, empresas de enorme porte, que vão atuar internacionalmente para atingir mercados muito grandes. Lojas de departamento, antigamente a maioria dos fast fashions tinha lojas de departamento. Hoje em dia, cada vez menos a gente tem visto diminuir por conta das mudanças do perfil de consumo e a dificuldade das marcas em manter estoques, em contratar funcionários, etc., para essa função. E as lojas nem sempre dão o retorno que elas desejam. Hoje em dia a gente tem a Zara como uma das grandes fast fashions do mundo. Por outro lado, a gente também tem grandes websites, e aí a gente tem a Shein surgindo, despontando, e a Zara, por outro lado, entra também nessa briga pelo site, né, pelo website, a possibilidade de vender muito através do e-commerce. Grandes e-commerces com grande estrutura, uma possibilidade de estoque gigantesca. Muitas coleções ao ano, enquanto as marcas, por exemplo, de alta costura, elas fazem pelo menos 2 coleções por ano. Essas lojas de fast fashion, elas acabam fazendo mais de 10 coleções por ano, né? Justamente para dar essa sensação de incompletude, né? De que você não está totalmente pavimentado, totalmente completo no âmbito da moda. Tem sempre algo faltando na sua vida. E essa coleção vai mostrar pra você, e a partir daí você vai ter um desejo, uma tendência, e você vai comprar esse produto. A produção é espalhada ao redor do mundo. Ela vem de uma perspectiva industrial, uma perspectiva
da Divisão Internacional do Trabalho, que estabeleceu alguns lugares do mundo para determinadas atividades. E aí a gente tem a Ásia e a África sendo uma das regiões mais ocupadas para produção industrial terceirizada dos produtos das marcas de fast fashion, principalmente se você for ver nessas lojas grandes de departamentos, você vai ver que muitas das coisas são produzidas na Turquia, produzidas na China, são produzidas na África, no Marrocos, são produzidas na Índia, sucessivamente. A produção de lixo e desperdício é muito grande, apesar de haver técnicas de engenharia para não desperdiçar tecidos, linhas, aviamentos, etc. A produção, inevitavelmente, ela vai fazer o desperdício. Porque quando você vai cortar um pedaço quadrado de tecido e vai botar um modelo daquela roupa ali, quando você corta, sempre vai sobrar umas arestas. E o cálculo é simples. Se uma marca pequena vai ter pequenos desperdícios, uma empresa gigantesca com a produção fenomenal vai ter uma grande quantidade de desperdício, naturalmente. E o tecido é um dos produtos que tem mais dificuldade de se decompor na natureza. Então acaba também gerando um problema ecológico muito grande. Gera o fomento ao consumismo, que hoje basicamente tem uma estrutura fincada em cima dos problemas emocionais das pessoas, principalmente a ansiedade, a falta de autoestima, a capacidade de não confiarem em si mesmos, né? Então a tendência é as pessoas se vincularem ao consumismo para tentar suprir lacunas da sua existência que elas acreditam que estejam faltando. Os materiais têm fontes não muito precisas, basicamente pela alta quantidade de produtos e a necessidade de reduzir preço e custos, né? Que é uma das coisas que define preços. Então a tendência é procurar o produto mais barato e nem sempre de mais qualidade, nem sempre o que respeita mais a comunidade, as pessoas, que tem uma produção mais sustentável, assim sucessivamente. Então tem os materiais com essas fontes assim, um pouco, você sabe, né, meio complicadas. E os preços são normalmente mais baixos do que o mercado em geral, principalmente porque quanto maior a produção, maior a venda, maior o capital e maior a capacidade de barganha de preços. Então, o preço é formado pelo custo, pela receita, é a receita menos a despesa mais o lucro. Então, o preço ele vai ter um valor menor porque os custos eles são divididos entre várias áreas e como você produz mais, a tendência é você poder fazer barganhas maiores com seus fornecedores e assim abaixar, reduzir os custos e dar a possibilidade de unitariamente você ofertar os produtos a preços mais inferiores.